Meu ex-marido me ligou dizendo que eu deveria terminar com o meu atual namorado. E o motivo dele foi tão bom que eu realmente terminei. Essa história vai te chocar um pouquinho e o que mais me incomoda é a forma como eu demorei para poder perceber. Eu acho que eu percebi, mas que eu não queria ver. E como isso era perigoso. Minha filha tinha 9 anos quando eu me resolvi me separar do pai dela, né? A nossa relação não estava boa, a gente estava brigando muito, eu gostava muito dele, eu sabia que ele gostava de mim, mas a gente estava se desentendendo muito. Eu estava com ele há 11 anos e nós tínhamos a nossa filha de 9 anos e no começo tinha sido muito difícil. Então eu acho que a gente sofreu tanto, a gente se desgastou tanto, que a nossa relação foi ficando aquela coisa que não estava dando mais. A gente decidiu se separar, passou-se 3 anos e eu conheci um cara que era um pouco mais novo que eu, não era tanto, mas ele era mais ou menos uns 2 anos mais novo que eu, no meu trabalho. Ali a gente começou a conversar, ele foi a primeira pessoa que realmente dei oportunidade, né? Depois que eu tinha me separado, eu sofri muito, ele arrumou outra pessoa também, já tava com essa outra pessoa, e eu resolvi me resguardar. Ele foi a primeira pessoa que eu realmente me interessei. Passei o meu número pra ele, a gente começou a conversar, né? Contei toda a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha filha, minha família, que eu morava com a minha mãe. E pra ele tava tudo bem, ele começou a me tratar super bem, a gente começou, né, ali um relacionamento e começamos de fato a namorar. Tudo foi acontecendo muito rápido, sabe? Ele passou a frequentar a minha casa muito rápido e ele era muito dedicado. O que eu mais gostava nele era a forma que ele se dedicava à minha mãe e à minha filha, que era a minha base, que era tudo que eu tinha. Então aquilo ali eu admirava muito nele. Até que um dos fins de semana que a minha filha tava na casa do pai, ele me liga pra me falar que eu deveria terminar o meu relacionamento. E o que ele me contou vai te deixar chocada. Eu sempre notei esse encanto que esse meu namorado tinha pela minha filha e pela minha mãe. Só que pela minha filha tava assim exagerado. Beirava a obsessão, sabe? Ele tratava ela muito bem, comprava presente pra ela o tempo todo. Quando ele ia lá em casa, ele fazia de tudo com ela, via filme, ficava grudado, desenhava, conversava, jogava. Só que eu gostava, eu não via maldade ali, eu achava que tava tudo bem. Porque, poxa, que bom, eu encontrei uma pessoa que gosta da minha filha, eu encontrei uma pessoa que trata a minha filha bem. A gente sabe que isso é difícil. E quando você é mãe, se tratar o seu filho bem, ganha o mundo com você. E eu não via maldade, eu não tava percebendo o que estava acontecendo debaixo do meu teto. A minha filha super apegada nele, você via que ela tinha ali a inocência de criança, minha filha só tinha 12 anos. E a minha mãe, ela me alertou. Teve uma época que ela me alertou. Ela me perguntou se eu não achava um pouco esquisito o fato dele sempre estar grudado na minha filha, dele sempre fazer uma questão. E eu lembro que eu discuti com a minha mãe e falei pra minha mãe que ele considerava a minha filha como se fosse filha dele, que isso era muito bom. Tanto que a minha mãe pediu desculpa, ficou tudo bem e eu fui levando a vida. A coisa estava se intensificando e eu não estava percebendo, sabe? Eu tinha ali os motivos e eu não estava percebendo. Por quê? Eu reparei que quando a minha filha estava em casa, quando era o nosso fim de semana, durante a semana, ele ia na minha casa todo dia, ele não morava tão longe, ele ia na minha casa todo dia, ele dormia lá, então assim, ele estava mais na minha casa do que na casa dele, sabe? Eu cheguei a cogitar chamar ele para morar com a gente, porque ele ficava mais na nossa casa, ajudava em casa, comprava danoninho, comprava tudo para minha filha. E aí, eu comecei a reparar que os fins de semana que a minha filha estava na casa do pai, ele me dava uma desculpa. Ele ficava a semana toda indo em casa e no fim de semana ele falava que tinha que trabalhar, que não podia ir, que tava passando mal. Ele sempre me inventava uma desculpa. Mas eu comecei, às vezes ele ia, mas a maioria das vezes não. Eu comecei a perceber que ele fazia uma questão muito grande de estar lá quando a minha filha tava. E quando a minha filha não tava, ele fazia pouco caso. Sendo que ele se relacionava comigo. Então, quando a minha filha não tava, eu pensava, amor, vem, vamos fazer uma coisinha nós dois, a gente vai ter aqui uma liberdade. Porque, querendo ou não, com a minha filha lá, ela era apegada nele, ela queria estar sempre com ele. Quando ela ia pra casa do pai, eu aproveitava. Então, as coisas foram ficando meio estranhas. Mas eu nunca esperei que fosse acontecer o que realmente aconteceu, né? A minha filha foi pra casa do pai, era uma sexta-feira. Eu liguei pra ele, perguntei se ele ia vir, né, pra passar o fim de semana comigo, já que seria um fim de semana só eu e ele. Ele me inventou uma desculpa, falando que ele ia ter que visitar a mãe dele, que ele não iria. Me ofereci pra ir visitar a mãe dele com ele não aceitou. Falou que a mãe dele estava indisposta e que a mãe dele queria ver ele, que ele tinha umas coisas pra conversar com ela. Me inventou uma desculpa. E eu acabei engolindo, mas eu já tava começando, sabe, a minha ficha querer cair. Até que era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu tinha ligado pra ele, tipo assim, umas 6 horas da tarde. 10 horas da noite, o meu ex-marido me liga. E quando ele me ligou, ele falou, você precisa terminar esse seu relacionamento. E o que o meu ex, que na época era atual, fez, vai te deixar chocado.
Na hora, obviamente, que eu já fiquei, como assim? Do que você tá falando? Porque ele me ligou extremamente alterado e ele foi prático e rápido. Você tem que terminar esse seu relacionamento. Eu achei que era intriga, sendo que eu e ele, a gente nunca teve esse problema. Eu sofri muito quando ele arrumou outra pessoa, mas eu sofri calada. E quando eu arrumei, eu vi que ele não gostou também. Mas ele também ficou calado, sabe? Então, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei, como assim? Você tá querendo pôr intriga num relacionamento? Você tá feliz aí com a sua mulher? Eu não posso ser feliz? O que que foi? O que que tá acontecendo? Por que que eu tenho que terminar meu relacionamento? Ele falou, olha, eu não sei a tratativa que vocês têm aí na sua casa, mas pra mim isso não é normal. O seu namorado acabou de sair daqui de casa. Ele simplesmente tocou a minha campainha, eu abri e tomei um susto, não sei como ele conseguiu meu endereço, eu também não sei, porque eu nunca passei pra ele. E ele simplesmente disse que tinha vindo ver a minha filha. Né, a nossa filha, que como ela não iria esse fim de semana para sua casa, não estaria fim de semana na sua casa, ele não aguentaria de saudade. Então ele veio aqui para poder ver ela. Eu achei ele muito agitado, ele estava fora de si. E ele, quando viu a nossa filha foi abraçar ele abraçou, beijou, falou que estava com saudade, que não sei o que precisava ver ela. Então eu comecei a observar ali a interação dos dois e o tempo todo ele falava, eu precisava ver você, eu precisava sentir seu cheiro, eu precisava te abraçar, eu estava com muita saudade. E a nossa filha ali no auge da inocência. E ele cheirando a nossa filha. Ele cheirando a nossa filha de 12 anos. Na hora, gente, eu fiquei calada. Eu tava assim, calada, chocada. Eu não tava conseguindo administrar aquilo dentro de mim. E aí ele falou que na hora arrumou uma confusão com ele. Porque quando ele viu o que ele tava falando e a intensidade que ele tava falando, que ele tava ali meio assim, fora de si, ele puxou a nossa filha pra dentro e aí ele foi pra cima dele, eles começaram a brigar e ele falou que o meu ex-marido não iria tirar a nossa filha dele, que ele sempre estaria perto. Meu ex-marido disse que quando chegou perto dele, viu que ele tinha bebido, ele estava com cheiro de álcool. Ele perdeu a noção, ele foi atrás da nossa filha lá, porque não aguentaria ficar um fim de semana sem ver ela, que não aguentava quando ela ia pra lá. A minha filha não entendeu nada, ficou muito assustada. Eu peguei o carro na hora e fui pra casa do meu ex-marido pra acalmar a minha filha. Ele entendeu a situação, me deixou trazer a nossa filha pra casa. Eu entrei em puro desespero, eu não sabia o que fazer, nem como fazer. Eu fingi que não sabia de nada, porque eu realmente fiquei com muito medo, né? No dia seguinte, eu pedi pra conversar com ele, terminei o relacionamento. Falei que não dava mais pra mim. Ele fez um escândalo, falando que não sabia viver sem mim, não sabia viver sem a minha filha, que como que ele ia viver sem a minha filha. E ali eu percebi o que realmente estava debaixo dos meus olhos e eu não estava prestando atenção. Levei minha filha na psicóloga pra ter certeza que nada aconteceu, minha filha estava bem, levei minha filha no médico, estava tudo certo. Ele me perturbou por semanas e semanas e semanas. Eu fiz de ocorrência, eu pedi aquele negócio de protetivo, expliquei toda a situação, até que o meu ex-marido, né, ele veio conversar comigo, disse que ainda gostava de mim, que ele queria tentar de novo, terminou lá com a namorada dele, com a pessoa que ele tava, e a gente reatou. Eu fui morar com o meu ex-marido, que agora é atual marido, o nosso casamento voltou, graças a Deus, a gente tá bem, eu amo ele, ele me ama, e depois, né, que eu voltei com o meu ex-marido foi atrás dele, né, deu assim um susto nele e ele realmente parou de perturbar a minha vida e se mudou de onde a gente morava. Mas assim, gente, que risco que eu coloquei a minha filha e não percebi. E eu que descobri que o meu namorado é casado há mais de 20 anos. E detalhe, eu descobri isso através de um chá revelação do filho dele. Ah, mas eu duvido que você não sabia de nada. Eu juro que eu não sabia, nunca desconfiei de nada. E não, ele nunca deu sinais. Eu conheci esse meu namorado numa entrevista de emprego. E quando eu conheci ele, nessa época, ele ainda não era tenente. E quando eu vi ele pela primeira vez, eu me apaixonei assim de cara, porque ele me chamou muito atenção. Eu achei ele super bonito, alto, dos olhos claros, todo tatuado. Só que a gente só foi ter algo 2 anos depois. E assim como eu, ele também era muito apaixonado, ele sempre foi muito assim dedicado ao nosso relacionamento. Eu posso dizer que nós tivemos um relacionamento incrível. Para vocês terem noção, a gente viajava direto juntos, eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa, eu conhecia a família e amigos dele, ele também conhecia a minha família, os meus amigos. E ele tem uma banda de rock, então eu sempre ia com ele para ensaios, sempre acompanhava ele. Gente, nunca desconfiei de nada. Tanto que ele falava que ele já tinha sido casado, só que ele separou porque ele não via mais sentido continuar com uma pessoa que ele não amava. Porém, ele ainda era casado no papel, só que ele falava que ele não queria dar o divórcio para ela porque ela queria 50% de tudo que era dele.
E claro que ela não estava errada, até aí eu sempre concordei. Só que ele falava que ele não queria dividir com ela, porque tudo que ele conquistou, quando ele conquistou, ela já estava de volta na casa da mãe dele, na casa da mãe dela, segundo ele. E detalhe, eu ia pra casa dele e eu nunca vi nada, juro pra vocês, eu nunca vi nada de mulher dentro daquela casa. Só que sempre que eu tocava no assunto de casamento, criar uma família, ter filhos, ele sempre deixava muito claro que ele não tinha intenção, ele não tinha vontade de se casar novamente e que ele também não tinha vontade de ter filhos. Pois, segundo ele, um filho poderia atrapalhar a carreira dele, né, nas Forças Armadas. Ok, em 2022 ele subiu de patente e nós fomos comemorar no motel. E como sempre, o nosso sexo foi assim maravilhoso, aproveitamos o máximo e depois que terminou, nós começamos a conversar. E ali conversando com ele, eu falei para ele que no final de maio seria aniversário da minha filha e que eu queria muito que ele fosse, né, no aniversário da minha filha. Só que ele disse que não daria para ele ir no aniversário da minha filha porque nesse dia seria aniversário da mãe dele. E claro que eu super respeitei. Ele falou que durante aquela semana ele teria uma viagem a trabalho, né, com o pessoal do trabalho e que no final de semana ele já ia direto para o aniversário da mãe dele. Só que depois disso, algo me disse para eu olhar o Facebook dele e eu fiquei com isso na cabeça. E assim, o meu Facebook, ele é desativado há uns 10 anos. Só que há um tempo atrás, o que eu fiz? Eu ativei novamente o meu perfil no Facebook para poder dar uma stalkeada no perfil dele. E enquanto eu estava vendo lá o perfil dele, fuçando, mexendo, eu vi o comentário de uma moça, né, no perfil dele, desejando feliz aniversário e no final ela colocou "eu te amo". E na época que eu vi esse comentário, na hora eu já fui questionar ele do que era aquilo, quem era, né? E ele falou que ela era a ex dele e que por isso que ele nem respondeu, que ele nem dava moral, que ela não desistia dele. E o perfil dele de relacionamento era oculto nas redes sociais e o dela, no dela, estava casada. Claro que eu achei tudo muito estranho, mas o que eu preferi acreditar? Eu pensei comigo que ela não deve ter superado ainda, deve ser aquelas ex que não supera e fica, né, atrás. E depois disso, nós ficamos um tempo separados e depois nós voltamos. Enfim, como tudo isso já tinha acontecido, foi por isso que eu fiquei na cabeça de olhar o Facebook dele. E assim foi, eu entrei no Facebook dele e até então estava tudo normal, não achei nada de errado, não vi nada demais. Foi então que eu entrei no Facebook dela. O perfil dela era fechado, porém dava para ver algumas páginas que ela seguia. E eu reparei que a maioria daquelas páginas eram coisas relacionadas a bebê. E ali mexendo, eu acabei encontrando alguns comentários das irmãs dela. Então eu entrei no perfil dessas irmãs e quando eu entrei no perfil de uma dessas irmãs, eu vi um vídeo de um chá revelação. E quando eu abri aquele vídeo daquele chá revelação, adivinha quem era o pai? Exatamente, o meu tenente. Meu não, né? Dela. E ali eles estavam pulando, felizes, comemorando a chegada daquele filho, ele principalmente. Detalhe, ela trabalhava junto com ele, tá? Claro que na hora eu surtei, mandei várias mensagens pra ele no WhatsApp, falando que eu já estava sabendo de tudo. Nisso ele retornou falando que viria até a minha casa pra gente conversar, né, pessoalmente. E eu falei pra ele não vir. Falei, não vem porque senão eu vou usar a sua própria arma contra você mesmo. E depois disso ele meio que entendeu o recado. Quando tudo isso aconteceu, eu pensei seriamente em chegar nela, em contar tudo pra ela. Só que ela estava numa fase extremamente delicada, grávida, no melhor momento ali na vida dela, esperando o melhor presente da vida dela. Então eu não achei justo com ela atrapalhar esse momento dela. Só que meses depois o bebê deles acabou nascendo prematuro e quando nasceu ele veio atrás de mim de novo, querendo se explicar, porque segundo ele precisava falar e ali eu deixei, eu ouvi. Claro que ele contou uma história extremamente absurda, não acreditei. Ele falou que na época ele estava separado dela e que daí ele ficou com ela e ela ficou com outro e não sabia de quem era o filho, por isso que ele não me contou. Coisa assim, sabe? E enquanto ele contava, eu ria, porque tava na cara que tudo aquilo era mentira. E no final ele ainda me agradeceu por não ter contado nada pra ela. Hoje em dia eles continuam juntos e o filhinho dele é a coisa mais linda do mundo. O boy que me chamou pra casinha, mas não tinha dinheiro pra poder pagar. Eu tive que me trancar dentro do banheiro. Gente, olha, que situação. Mas o golpe, ele começou no início do date e eu acreditei no meu potencial e ainda fui com ele. Eu conheci esse boyzinho lá na Rede Azul, sabe? Então, naqueles chatzinhos da vida, a gente começou a conversar e aí a gente saiu, né, pra encontro. A gente saiu
na primeira semana, na segunda semana. Ou seja, a gente saiu pra 2 encontros, tínhamos 2 semanas ficando, e ele me chamou pra poder ir pra casinha com ele. Vamos dormir comigo, que não sei o que e tal. E eu topei. Só que aí nessa ele falou pra mim assim, então eu vou reservar aqui pelo Guias de Casinha. É um site querido que tem aí. Eu assim, nunca vi ninguém reservando dessa forma. Mas eu falei, vai ver, ele quer me levar pra um local mais chique, pipipi, tudo certo, tranquilo, falei que tudo bem. E aí ele me manda a seguinte mensagem. Você quer ir jantar comigo antes? Porque lá as coisas são tudo caras, então é melhor a gente comer antes. Eu já achei aquilo um pouco estranho, mas tudo bem, né? Eu falei, não, tudo bem, concordo, a gente janta primeiro e depois a gente vai pra casinha. Aí a gente chegou lá, ele vira pra mim e fala assim, eu já comi em casa, mas você pode comer. Só que aí eu fiquei revolta, porque eu falei pra ele, por que você não me avisou? Se você tivesse me avisado, eu comi em casa também. Eu não gosto de comer com as pessoas me olhando. Só que aí ele desconversou, falou que não tinha nada demais, que isso era besteira. A gente entrou no restaurante, eu comi, ele não comeu, eu paguei o que eu comi e a gente foi pra casinha. Só que eu tinha moto, ele não quis deixar eu ir de moto, né? Ele falou, não, vamos de Uber, que é melhor, que não sei o que e tal. E aí ele pagou o Uber. Depois eu descobri que era porque a casinha que tinha garagem era mais cara do que a casinha que não tinha. Nós chegamos na recepção e aí ele fala pra mocinha que tem uma reserva. A mocinha vira e fala, não tem reserva nenhuma feita. Daí, gente, foi só pra trás e eu levei foi um golpe. Quando ele falou que tinha uma reserva e a menina falou que não tinha e ele falou que tinha reservado, a menina falou, então deixa eu ver o comprovante de pagamento, que eu vou pesquisar aqui, vou ver pelo seu nome, coisas do tipo. Ele pegou o telefone, deu uma desconversada e falou que o Pix não estava abrindo. Gente, a menina olhou pra minha cara, a menina da recepção, tipo assim, mana, mete teu pé, isso é um golpe. Aí eu continuei, porque eu acreditei no meu potencial. Aí eu falei, ele olhou pra mim e falou, e agora? Eu falei, ué, vamos embora, né, tudo bem, a gente volta pra casa. E ele falou, não, a gente já tá aqui, então a gente vai ficar. E aí ele pediu um quarto, ele, não, então me vê um quarto, não sei o quê. Tudo bem, pegamos as chaves, entramos pro quarto. Só que sabe quando você sente que tá acontecendo alguma coisa de errado e você não tá prestando atenção? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada com esse Jurandir. Fiquei matutando aquilo, processando aquilo a noite toda, mas furem feio com ele e tal. Foi ótimo, não tive nenhuma reclamação em relação a isso. E aí eu fiquei pensando, gente, tipo, tudo acabou. Eu tava deitada lá na cama, eu falei, gente, só falta esse menino querer que eu pague a casinha, porque tava tudo muito estranho, sabe? Aí, tranquilo, né? E detalhe, gente, ele tinha 39 anos, tá? Aí, tranquilo. Acabou tudo, o garçom tocou a campainha, porque assim, você pede a conta, ele toca a campainha pra você poder pagar e depois vocês vão embora. Quando ele tocou a campainha, eu corri pra dentro do banheiro, me tranquei dentro do banheiro, porque, gente, parece uma coisa. Eu já imaginei que aquilo fosse acontecer. Fiquei sentada lá no vaso, humilhada. Olha a situação, você sai 2 semanas que você tem que trancar dentro do banheiro pra tu não ter que pagar a conta. Não deu outra. Não deu 2 minutos que eu tava sentada lá no banheiro. Ele simplesmente bateu na porta do banheiro e perguntou de lá de dentro, de lá de fora, eu dentro do banheiro, de lá de fora, se eu poderia pagar a conta, porque o cartão dele não estava passando. E aí eu gritei de lá de dentro que não teria como eu pagar, porque eu não tinha levado dinheiro, ele disse que ia pagar, então eu não tinha como ajudar. Eu não sei como ele resolveu isso, eu sei que ele pagou, demorou um pouquinho, ele pagou. Eu só saí de dentro do banheiro quando ele tinha terminado de pagar. Cada um pegou o Uber e foi pra sua casa. Assim que eu cheguei em casa, ele simplesmente me mandou uma mensagem pedindo um dinheiro emprestado pra consertar o skate dele, a prancha do skate dele. E o dinheiro era exatamente o valor que tinha dado o quarto que a gente tinha ficado. Gente, eu bloqueei ele e fingi que não conhecia ele. E é isso. Olha a humilhação. 2 semanas ficando com o boy de 39 anos, gente. O dia que eu percebi que o meu namorado, ele assumia outra personalidade na hora H. Quando eu conheci esse meu namorado, eu me apaixonei por ele exatamente pela forma como ele me tratava, porque ele sempre me tratou muito bem, ele fazia qualquer coisa por mim, tudo que eu pedi ele fazia. Ele sempre foi muito apaixonado, muito paciente. Até que na primeira vez que nós tivemos relação, na hora H, eu percebi que ele mudou assim completamente o jeito dele. Ele ficou bruto, não era nem um pouco carinhoso, o tom de voz dele mudou totalmente, coisa que ele não era no normal. Só que assim que a gente terminou, eu percebi que ele voltou ao normal. E até então, eu não falei nada, porque sei lá, pensei que naquelas horas ele gostava de algo diferente, né, algo mais bruto. E assim foi por várias vezes. Toda vez que a gente ia ter relação,
Ele mudava, só que cada vez ele mudava mais. Até que um certo dia nós fomos para a praia, só eu e ele, para passar o final de semana, e nós ficamos num hotel. E de noite, na hora que nós fomos deitar, nós fomos ter relação. E nesse dia, gente, nesse dia ele me assustou assim completamente. Enquanto eu esperava ele na cama, ele foi ao banheiro de um jeito e voltou do banheiro totalmente diferente, parecia realmente uma outra pessoa. Assim que ele voltou do banheiro, ele já voltou mais grosso, mais assim ríspido, sabe? A voz totalmente estranha, grosso, o sorriso dele estranho, o olhar dele totalmente diferente. Ele veio pra cima de mim e ali nós começamos a ter relação. E no meio da relação, ele começou a falar umas coisas muito estranhas, palavras pesadas. E ali foi a primeira vez que eu realmente fiquei assim com medo, porque não era ele. Eu não consegui continuar, parei no meio da relação, olhei pra ele, bem nos olhos dele e perguntei se estava tudo bem. E ele respondeu que sim, só que dando risada, e uma risada, cara, tudo muito estranho. Nisso, eu chamei ele pelo nome e novamente eu perguntei se estava tudo bem. Falei assim, fulano, tem certeza que está tudo bem? E sabe o que ele me respondeu? Ele respondeu que o fulano, no caso ele, não estava ali naquele momento. Na hora ali, a minha reação foi sair de perto dele e eu falei pra ele que eu não queria continuar. Nisso, ele levantou, olhando pra mim com um olhar de muita raiva e disse assim, tudo bem, não quer continuar, não continua, não vamos fazer nada do que você não queira. Só que com um tom muito assim de raiva e o olhar dele também. Nisso, eu peguei meu celular e me tranquei no banheiro e ele desceu pra fumar. Quando ele voltou, ele já era totalmente uma outra pessoa. A pessoa com quem eu namorei, a pessoa com quem eu conhecia, aquela pessoa calma, tranquila. E sim, ele voltou como se nada tivesse acabado de acontecer. E eu ainda assustada perguntei se ele estava melhor. Nisso ele olhou pra mim e falou, mas por quê? Então ali eu falei pra ele que ele estava estranho na hora do sexo, que ele não estava normal. Enquanto eu falava, ele estava com uma expressão assim de quem realmente não estava entendendo mesmo o que eu estava falando. Parecia que ele realmente não lembrava. E quando eu terminei de falar, ele olhou pra mim assim com um olhar estranho e falou, não, tá tudo bem. E ali eu vi que ele não lembrava mesmo e que ele não estava bem. Só que eu preferi deixar aquele assunto pra lá e aproveitar a nossa viagem. Só que assim, eu não consegui mais ter relações com ele na viagem. Beleza, fomos embora e no dia que nós chegamos, eu fui até a casa dele pra conversar com a mãe dele. E ali conversando com a mãe dele, eu falei pra ela tudo o que tinha acontecido, que já tem um tempo, né, que isso vinha acontecendo. E eu falei que era estranho, porque parecia que ele assumia uma outra personalidade toda vez que a gente ia ter relação. Pra quê? Quando eu falei isso, a minha sogra ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, ela começou a falar pra mim que o filho dela não tinha problema nenhum. Ela falava que o filho dela estava totalmente saudável, que se não estava bom pra mim, que era pra eu terminar, não pra ficar procurando defeitos nele. E também assustada com a reação dela, eu falei pra ela que eu não estava incomodada, eu estava preocupada. E ela, totalmente nervosa, mandou eu ir embora e nunca mais tocar nesse assunto. Eu sei que eu fiquei tão chateada, eu fiquei tão incomodada com isso, principalmente com a reação dela, até que em uma sessão com a minha psicóloga eu contei pra ela o que tinha acontecido e ela falou, bom, pela forma que você tá falando, né, pelos sintomas que você tá falando que ele tem, provavelmente pode ser um transtorno de personalidade. E ela falou que geralmente quem tem essas crises, né, de transtorno de personalidade, realmente não lembra depois que passa uma crise. Só que ela falou que para isso ele precisava ir no médico, fazer acompanhamento, tudo certinho. E eu fiquei com aquilo na cabeça, só que eu não comentei nada com ele, porque eu não sabia, na verdade, como falar com ele sobre isso. Beleza, passou uns dias, até que nós pegamos um motel, fomos para um motel, e novamente, quando a gente foi ter relação, ele mudou totalmente de personalidade. Como eu falei, cada vez ficava pior, cada vez mais ele ficava mais e mais estranho. Nesse dia eu não consegui de novo ter relação e nós fomos embora. Depois desse dia, eu decidi terminar porque não estava mais legal, eu não conseguia mais viver normal com ele, ter uma relação normal com ele, então eu terminei. E tempos depois, conversando com uma prima dele, eu descobri que ele realmente tem esquizofrenia, transtorno de personalidade, só que nem ele nem a mãe aceita. Na verdade, não ele. O que acontece? Quando ele era mais jovem, ele foi diagnosticado. E quando o médico passou o diagnóstico para a mãe dele até bateu na médica, porque segundo ela, o filho dela não tem problema nenhum. O filho dela é saudável. Quem tem problema são as outras pessoas, não ele.
Então, por conta disso, ela nunca tratou isso. E ele cresceu sem tratamento. E a prima dele falou que toda vez que ele começa a namorar, a família já sabe que não vai dar certo por conta disso, até porque a mãe não conta. Sobre ele, eu nem sei se ele sabe, porque ele realmente não lembra mesmo. Depois que passa, ele não lembra do que aconteceu. E quando eu fiquei sabendo sobre isso, gente, foi um alívio. Saber que eu fiz a escolha certa em terminar. Porque pensou se eu caso com uma pessoa dessa? E dá muita dó, porque fora do personagem, cara, ele é uma pessoa muito do bem. O coração dele é incrível, é gigante. Ele realmente não merecia viver assim. Se ele tivesse feito o tratamento desde novinho, a prima dele falou que ele conseguiria viver uma vida normal. Mas como não fez, agora meio que é tarde, sabe? A mãe do meu ex-marido me ligou de madrugada dizendo que iria lá devolver a minha filha porque ela estava chorando muito e estava com febre me chamando. Na hora, eu entrei em desespero, achei que tinha acontecido alguma coisa, que ela estava doente, que eu teria que levar ela no médico, mas falei que tudo bem, vem, por favor, né, quer que eu vá pra aí? Ela, não, a gente vai levar ela aí. Eu era viúva, né, o meu marido, infelizmente, ele veio a falecer quando a nossa filha nasceu. A nossa filha tinha mais ou menos uns 2 meses quando ele veio a falecer. E foi tudo muito difícil, eu voltei pra casa dos meus pais porque eu precisava do apoio com a minha filha e o apoio emocional, porque foi muito triste pra mim. Os meus sogros, eles não gostavam de mim, inclusive eles me culpavam muito pelo falecimento do meu ex-marido, porque ele teve que ir na farmácia para poder comprar fralda para nossa filha, que tinha acabado, ela acabou nascendo com um tamanho maior do que a gente planejava, a gente tinha fralda menor, e nisso ele sofreu um acidente, infelizmente, e veio a falecer. Eles já não gostavam de mim, e aí eles passaram a gostar muito menos. Eu nunca proibi eles de verem a minha filha, eles poderiam ir até a minha casa ver a minha filha, tanto que eles iam, só que todas as vezes a gente brigava, a gente discutia, eles me ofendiam muito, e eu já estava muito mal. Só que eu tinha que aturar, porque eu sabia que era a neta deles, eu sabia que eles também estavam sofrendo, mesmo me culpando. Só que ainda assim, mesmo eu não proibindo, mesmo eu aturando, eles resolveram me colocar na justiça, porque eles não estavam satisfeitos em ir lá ver a minha filha. Eles queriam que levasse ela para casa deles, que ela dormisse lá. E a minha filha, na época, já estava com mais ou menos uns 2 anos e eu não queria. Eu ainda não tinha, superado a morte do meu marido. Eu ainda não estava bem emocionalmente, eu não estava preparada para deixar minha filha ir para casa dos avós. Talvez quando ela fosse maiorzinha, estava tudo bem, porque eu sabia que eles amavam ela. Mas naquela época, naquela fase, só com 2 anos, eu realmente não queria. Eles me colocaram na justiça, teve a audiência e eles tiveram, sim, o direito de levar a neta para casa deles. Mesmo eu conversando, mesmo eu explicando, mesmo eu pedindo, não adiantou, eles levaram ela. E era aquela agonia. Até que no segundo fim de semana que eles tiveram direito, era de madrugada, de sábado, quando a minha sogra me liga, falando que ela estava indo em casa devolver a minha filha, porque ela estava chorando muito, ela estava com muita febre, e ela estava me chamando, e ela não estava mais aguentando escutar o choro dela, que nada acalmava ela. Eu entrei em desespero e falei que ela podia trazer. Quando a minha filha chegou, eu entendi o porquê a minha filha estava assim. Eu achei muito estranho, porque a minha filha estava bem, a minha filha estava saudável. Só que vocês sabem como é criança, né? O tempo vira, vem uma virose do nada, qualquer coisa tá gripada. E aí eu falei, bom, vou ter que levar ela no hospital, ela deve estar com febre, deve estar resfriada, alguma virosezinha. E assim, os outros fins de semana, né? O primeiro fim de semana, na verdade, esse era o segundo, tinha sido tranquilo, né? Eles me mandavam fotos o tempo todo, vídeos o tempo todo. Eu conversava com a minha filha, assim, ligava pra ela de câmera. Então, no segundo fim de semana, eu já estava mais tranquila, porque o primeiro pra mim foi terrível, eu não dormi 3 dias. Mas eu sabia que eu ia me adaptar, mesmo eu não querendo aquela situação, eu estava tentando me adaptar. Quando ela me ligou, eu entrei em desespero, obviamente. Achei errado, inclusive, acho que ela tinha que ter levado ela pro hospital e me ligado. E não trazer ela pra minha casa pra eu levar pro hospital, sabe? Porque às vezes é uma coisa que precisa ser rápido, um atendimento que precisa ser rápido. E a pessoa fica nessa enrolação. Eu perguntei, mas ela tá bem? Ela tá respirando? Tá tudo certo? Ela, não, ela só tá chorando, enjoada, com febre, te chamando. Eu falei que tudo bem. Falei, tô aqui esperando, e aí a gente já fica naquela agonia, naquela agonia, naquela agonia. Ela chegou com a minha filha tava toda embrulhadinha, ela colocou a minha filha no colo, minha filha tava vermelha de tanto chorar. Realmente, ela estava com febre, ela virou as costas e foi embora, não me falou nada, eu tentei conversar com ela, chamar ela, mas ela só bateu a porta do carro e foi embora. Eu comecei a ninar minha filha pra tentar acalmar ela, pra entender o porquê que ela tava chorando, se ela tava doente. Fui pegar as coisas pra poder levar ela, porque eu ia levar ela pro hospital, mesmo sendo de madrugada. E aí eu fui tirar o paninho que a minha filha estava embrulhada, porque era de madrugada, ela embrulhou minha filha no paninho. Quando eu tirei, que eu olhei pra orelhinha da minha filha, ela tinha feito 3 furos na orelha da minha filha. A minha filha já tinha um furinho, né, que eu fiz, mandei fazer o primeiro furinho. A minha sogra era body piercing. Ela tinha um estúdio junto com o meu sogro. Eles eram tatuadores e colocavam piercing nas pessoas. E aí ela achou que era de bom tom fazer mais 2 furos em cada orelha da minha filha. Tô atualizando 3 furos. A minha filha não tinha
nem orelha pra isso. A orelha da minha filha era pequena, ficou um juntinho do outro e tava inchado, tava vermelho, sabe? Provavelmente ela ficou batendo a mãozinha, chorando a beça. Só que a minha filha, ela já falava. E quando ela chegou em casa, ela tava chorando muito, sabe? E ela não falava. Eu perguntava, filha, tá doendo onde? Só que ela tava chorando de soluçar. Quando eu fui tirando o paninho, ela começou a falar, mamãe, dodói, tá doendo. Porque ela não sabia falar direito. Gente, aquilo ali pra mim foi uma violação tão grande, tão assim... Meu Deus, como eles puderam fazer isso com a minha filha? Eu filmei tudo, correndo assim rapidinho, peguei minha filha, levei ela pro hospital. Quando cheguei no hospital, eu expliquei pro médico o que estava acontecendo, né? Porque obviamente eles me questionaram. Eles tiraram o piercingzinho, né, os brinquinhos da orelha dela, passaram um remedinho, botaram lá um negocinho pra parar de doer. Ela parou de doer, eu basicamente passei o restante da noite com ela no hospital, em observação, pra ver se estava tudo bem, porque ela tava com muita febre. No dia seguinte, eu fui pra casa, e aí eu já entrei em contato com o meu advogado, expliquei a situação, mandei um vídeo, proibi eles de verem a minha filha. Falei que eu só não ia atrás deles pra bater marca e tamborim no samba, porque eu estava cuidando da minha filha que tava dando febre, eu não sei se ela tava assustada, eu não sei se foi febre emocional, eu sei que inflamou, eu tive que dar remedinho pra minha filha. A minha sogra falou que eu tava fazendo drama, que ela tinha feito a mesma coisa com a filha dela, e que não tinha acontecido isso com a filha dela, na época, que não sei o que, eu falei pra ela que era pra ela fazer com o filho dela, que ela não tinha autorização pra fazer isso com a minha filha, e virou aquela confusão, ela me xingando, eu xingando ela. No fim, eu entrei na justiça. Eles foram proibidos de levar a minha filha, né, pra casa deles. Eles só podiam visitar ela e com pessoa vigiando, né, com autorização. Até hoje a gente não tem uma boa relação e eles só veem a neta quando eu estou junto.